A graça e a paz de Jesus. Muito bom dia, igreja gloriosa, a igreja amada, a igreja que o Senhor acolheu, a igreja que o Senhor coroou e vestiu de vestiduras brancas. Amém? A igreja que em breve estará com o Mestre, com o noivo, glorificando, exaltando o nome dele e o adorando, e o tempo todo clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O tema do nosso culto hoje é o poder da gratidão. Às vezes a igreja pode pensar: nossa, mas hoje, domingo, eu precisava ouvir outra coisa. Não, você precisa ouvir isso, exatamente isso, o poder da gratidão. Tem muito mistério envolvido em um coração grato. Entende? Isso é poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Oremos. Senhor, diante da tua palavra, Pai, nós fomos convocados por ti para vivermos em paz e ter o coração grato. Pai, ensina-nos a tua palavra, ensina-nos, Senhor Deus, a alcançar a estatura de um varão perfeito e glorificar o teu nome com o nosso modo de agir, de andar, de caminhar e de pensar, porque a tua palavra diz que tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for perfeito, isso ocupe os nossos pensamentos, isso ocupe o nosso coração. Então estamos aqui, ó Deus, para celebrar o teu nome, para prestar o nosso culto racional ao Deus vivo e todo-poderoso. Senhor, ensina-nos. A tua presença é real no nosso meio, porque nós estamos com o coração aberto para receber a tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Glórias a Deus. Gratidão. Gratidão é um espírito agradecido. A gratidão começa com o reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele fez. Tudo que o nosso presbítero pregou nesta manhã, tudo que ele falou, movido pelo Espírito Santo de Deus entre nós, é o que é o nosso culto hoje. Nós temos que ter esta certeza, esse reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele fez. E temos que ter o nosso coração gratos por tudo isso. Ainda que não recebamos nenhuma só bênção terrena, nós já temos a bênção maior, a salvação. E dali continuarmos a ser gratos. Mas eu não estou vendo nada, mas eu não recebi nada. Você tem uma bênção maior, que é a sua salvação. E certamente em breve todos nós estaremos na glória do... Amadurecemos, mas entendemos que essa é a bênção
das bênçãos, a bênção maior sobre nossas vidas. O resto é refúgio, o resto são coisas passageiras, são temporais, mas a palavra do Senhor é eterna e Ele diz que em breve eu voltarei. E essa emoção sincera não depende da reação de outra pessoa ou da natureza daquilo que é recebido como dádiva. Agora, por outro lado, a ingratidão nasce de um coração que recusa se contentar, que rejeita o doador, bem como as suas dádivas. Romanos 1:21. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Veja que isso também foi falado antes do momento da ceia. Isso também foi pregado. Que tenhamos o cuidado dos nossos corações não se tornar trevas. A vida em si é uma dádiva graciosa de Deus. Essa é a base de toda a gratidão. Um espírito agradecido deve ser cultivado e passado adiante através do exemplo, especialmente para os membros da nossa família. Isso pode ser feito de várias maneiras. Número 1, lembre-se de que uma pessoa agradecida é humilde e está sempre voltada para Deus, enquanto um coração ingrato é repleto de orgulho, de arrogância e está sempre voltado para si mesmo. Quem conhece o livro de Ruth sabe o quanto ela foi agradecida a Boaz quando falou para ela: minha filha, em pequenas coisas, pega essas espigas que caem, não sai daqui. As espigas que caírem do cesto dos meus colhedores, você pega para você e fica por aqui, que aqui tem um cântaro de água para você. E Ruth demonstrou uma forma muito bela, né, esse espírito de gratidão e de humildade, respondendo com bondade até as menores gentilezas. Às vezes você recebe uma coisinha de nada, um cisquinho, mas aí você fala: nossa, ele me deu um lugar para eu sentar, me deu a frente no supermercado, mas deu porque quis, eu não pedi nada. Então, quando se fala assim, fez porque quis, eu não pedi nada, cuide do seu coração, porque está habitando uma ingratidão. Olha o que Ruth fez, Ruth 2:10. Diante destas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: por que encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importunar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras? Deus sempre vai enviar alguém. Deus sempre, Ele nunca nos deixará em um deserto sem ter uma água, sem ter uma ajuda. Ele sempre levantará alguém para nos socorrer. Mas para que isso seja real, nós temos que ter um coração contrito, um coração benevolente, um coração gracioso. Amém? E Ruth tinha. Boaz falou: fica por aí,
Pega ele, podia falar assim: minha filha, esse cesto cheio é teu. Ele falou assim: não, o que cair no chão você pega, é seu, mas fica por aqui porque ali tem um canto, tem ali uma aguinha para você beber. Ele não falou assim, não tirou a luta dela, ele ajudou de alguma maneira, e nisso ela foi grata. Nós hoje, nos dias que nós vivemos, não encontramos mais isso. Nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa vida com Deus. 2, não se esqueça de dar valor às pequenas bênçãos diárias. Tem algo bem pequeno, que é diário na nossa vida. É pequeno, mas é diário. Mateus 6,11. Dai-nos hoje o nosso pão diário. O pão que está sobre a mesa. E aí? Somos gratos quando vamos tomar um café? Nossa, só é pão com manteiga. Nossa, não aguento mais, não está passando. Amados, o pão nosso diário, é Ele, o nosso doador, é quem traz. São pequenas coisas que já tem que ser trabalhado no nosso coração. A igreja contemporânea trabalhou no coração das pessoas uma cobiça, algo muito gigantesco, que você tem que ter, você é cabeça, não é cauda, você continua sendo cabeça. Mas Paulo diz: contentai-vos com aquilo que tendes. Paulo disse isso. E Paulo ainda disse mais: eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, e eu sei viver sem nada. Porque ele dizia: a minha bênção maior, o que ele queria dizer? É Jesus. É Jesus. E jamais vi um justo desamparado. O salmista falou: já fui moço, sou velho, porém jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Então creiam e sejam gratos. 3, procure as bênçãos de Deus, cuidando para não deixar passar despercebida as dádivas ocultas, sutis e indiretas que Ele nos concede. Nós queremos às vezes algo muito grandioso e dobramos nossos joelhos: Senhor, o meu desejo é isso, meu desejo é aquilo, mas estamos esquecendo o que está ao redor, de coisinhas que Ele está nos doando, nos dando, e passa desapercebido. Mas e aí? Quando Ele diz: ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Foi fiel no pouco? Foi grato no pouco? Agradeceu ao seu Senhor pelo pouco que você tem? Não, porque não me diz respeito o pouco. Nunca chegará ao muito, nunca será colocado sobre o muito. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Isso quer dizer que, ainda que não chegue, continue com ações de graças. Reconheça que nem tudo aquilo que você deseja será benéfico para a sua vida. Queremos tanto alguma coisa, tanto, mas se Deus não está te dando, se Ele ainda não fez, certamente não será benéfico nem para você e nem para mim. Ou talvez porque não temos um coração grato, e sobre o muito Ele não vai nos colocar. Sendo assim, um coração ingrato jamais verá o muito, sem medo de errar.
Deus é o doador absoluto, Ele é absoluto sábio. Considere os planos e as prioridades dele, atentando para não perder a perspectiva mais ampla das coisas por causa de alguma interrupção trágica. Porém, comparativamente pequena. Se você perdeu um carro, se você perdeu alguma coisa, se você perdeu lá algum dinheiro, nossa, amados, continue na visão da gratidão, continue orando, porque Ele te dá, Ele te abençoa. Você não precisa ficar ansioso por isso, isso estoura o coração, infarta. Contentai-vos com aquilo que tendes e sede gratos. Esse espírito de gratidão tem que envolver a igreja inteira, para que possamos ver a glória de Deus entre nós. Aí você tem presunto na tua geladeira, eu já estou cansada desse tal de presunto. Nossa, eu queria mesmo era uma mortadela. Compra uma mortadela, irmão. Mas não reclama não. Não reclama, porque que isso sobe diante de Deus. Quem tem asas, a Bíblia diz, que leva a notícia diante de Deus. Quem tem asas, leva e diz, olha, tinha presunto lá na geladeira dele, falou que já estou cheia, presunto. Tem queijinho, tem a carne, mas nada de comer, come ovo, então, mas sede gratos. Agora, se tivesse só ovo, estava pensando na carne. Se tivesse só a margarina, estava pensando na manteiga. Se tivesse arroz e feijão, aí ficava virando. E talvez quando chegasse no zero, ia começar a glorificar a Deus para que pudesse chegar mais. Um coração grato, grato por tudo, amados, gratos por tudo, amados. Por uma compra que você entra em algum estabelecimento, louvado seja Deus, porque Paulo diz, apresentai a Ele com ações de graça. A vida de um cristão, a vida de um casal que é cristão, deveria ser um espetáculo espiritual. Mas não é. Muitas das vezes não é. Porque andarão os dois juntos se não houver acordo? Um tem gratidão e outro não tem. Um acha que está bom demais, o outro acha que precisa de mais. Não entram em um acordo espiritual de ser gratos. Se render diante da majestade de Deus e glorificar o nome dele. Sabe de uma coisa? Um dia sairemos desse plano e estaremos com o nosso Deus, e tudo que nós cultivamos aqui na terra ficará aí para todo mundo brigar aí, é meu. Então nós não precisamos ter muitas coisas. Então quando ele diz, dai-me o pão diário, ele está nos sustentando, ele está nos dando, e vamos ser gratos por isso. 4. Lembre-se de agradecer a Deus, até mesmo em meio à adversidade e às provações. Lembra o que nós falamos aqui ainda há pouco, que Paulo e Silas estavam trancafiados, estavam no submundo lá embaixo, tudo escuro, estavam acorrentados e eles louvavam o Senhor. Conclusão, algemas abertas, cadeados arrebentados, presos libertos, e a luz do Senhor invadiu os corações, por conta de dois homens que se uniram. Quer dizer que dois têm um poder muito grande. Tem. Então una-se com a tua mulher e com o teu marido para serem gratos.
e glorificar o nome de Deus em tudo que acontece na vida de vocês. Tira a murmuração, tira o descontentamento, tira essa falta de gratidão do teu, tira e unam-se para que a glória de Deus seja manifesta nos lares de vocês. Ser um só, significa muito, marido e mulher unidos numa só aliança, com a mesma vocação a que foi chamado, a ser gratos. Isso revela uma grande glória, uma chuva de bênção nos lares. Abacuque 3, do 17 ao 19. Abacuque falou assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Abacuque estava certo disso. Ele sabia quem era o seu Deus. E muitas vezes hoje a igreja contemporânea só sabe quem é Deus quando a bênção está presente. Ah, mas e quando não está? Deus esqueceu de mim. Aí não diz que Ele é soberano, não diz que Ele está acima de todos, e não diz que Ele é a salvação. Aí começa a murmuração, aí começa a se levantar o muro de lamentações de Jeremias. Se você tem seu emprego, glorifica a Deus por ele. Exalte ao Deus vivo, que não te deixou à deriva, que nos dias que estamos vivendo, muitos estão sem seus empregos e dependendo da família para dar o sustento. Então glorifique a Deus, porque nessa igreja não tem um só inválido e não tem ninguém passando necessidade, não tem ninguém desempregado. Todos têm a sua casa muito bem abastecida pelo Senhor da glória, do Deus do sobrenatural, e você pode louvar o Senhor com os seus aplausos. E louvado seja o nome do Senhor, seja Ele exultado nas nossas vidas e nos nossos lares. 1 Coríntios 10, 31. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Filipenses 1, 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Paulo, até isso Paulo fazia. Eu me encontrei com os colossenses. Dou graças a Deus por isso. Nós não damos graças a Deus por nada, irmão. Precisamos ter esse hábito, resgatar o espírito da graça em nós. Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Esse espírito tem que ser banido da igreja de Cristo. Paulo dizia para os filipenses: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Façam. A Bíblia diz que tudo que vier à tua mão, faça. 1 Tessalonicenses 5,18. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Olha, lembrar disso nas circunstâncias ruins é que são elas, mas nós temos que fazer esse esforço. Dai graças a toda e qualquer circunstância, porquanto
Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade de Deus. O que é a nossa vontade? Nada. A vontade dele é que quando estivermos em alguma circunstância difícil, tenebrosa, temerosa, damos graças. Porque essa é a vontade dele. 5. A gratidão a Deus e aos outros deve ser expressa regularmente. Sabe, Jesus falou assim para o Senhor: graças te dou, Senhor, porque o Senhor me ouviu. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Ele estava no meio de um monte de gente, muita gente, e Lázaro estava lá mortinho. Salmos 35, 18, fala assim: render-te-ei graças perante a grande assembleia, louvar-te-ei diante das multidões. Quando você testemunha diante da assembleia, diante da igreja, diante das testemunhas, você está glorificando o nome dele. O nosso Deus é glorificado quando nós reconhecemos e glorificamos o nome dele, testemunhamos os seus poderosos feitos nas nossas vidas. Aí eu não vou falar. Fala porque testemunha. Sabe por quê? É o nome dele que é glorificado. E não é o teu, não é o meu, não é de ninguém, é o nome dele. João 11, 41 e 42. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu. Pai, ele agradeceu porque tirou a pedra, Lázaro estava morto, e Jesus agradeceu. Aí Jesus agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus nos enviou. Ele nos enviou com santo propósito. E quando você tiver na situação, nas circunstâncias mais difíceis da tua vida, você possa glorificar o nome dele diante daquela situação. E o nome dele será glorificado. E você sairá com a boca cheia de riso. Amém? 6. Mantenha um registro das bênçãos que demonstram a fidelidade de Deus para com você. Escreve lá no teu caderninho. É um caderno de memória, para de vez em quando você dar uma olhada e entender e lembrar dos poderosos feitos que ele fez na sua vida. 7. Complete o círculo de gratidão, oferecendo ajuda a outras pessoas no Espírito de Cristo. Porque nós temos para servir também. Nós não temos para reter, nós temos para servir. Porque o corpo de Cristo foi humilhado naquela cruz. O corpo dele, que representa o pão, é dividido entre nós. Então, ali, ele não pensou nele, ele pensou em nós. E assim tem que ser o nosso coração. Quando nós temos, nós também temos que abençoar. 2 de Coríntios 9, 12. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estejais suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Você sabia disso? Que toda vez quando você abençoa a vida de alguém, você está promovendo um transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. É Ele que é glorificado.
Pensa no coração do Rei da Glória, quando você estende a mão a um dos pequeninos dele. Pense. Um espírito e um coração agradecido são parte essencial. Isso é parte essencial. Um espírito e um coração agradecido de uma vida de santidade. E eu sou santo, e eu entro no meu quarto, eu fecho minha porta, eu oro, eu tenho comunhão com Deus, eu não me envolvo em pecado, eu não me envolvo em prostituição, eu não roubo, eu não traio. Então por isso eu sou santo, mas na hora de abençoar você é? Então isso é parte essencial de uma vida de santidade. Nós estamos nos ajustando, tirando todo o lixo recebido há anos a fio, para nos tornarmos igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, diante do nosso Deus. São coisas difíceis que ficaram para trás, mas que podem ainda ser resgatadas. Amém? Homens e mulheres que são gratos e têm um coração cheio de louvor, alegra o Pai e glorifica o seu nome. E uma atitude de gratidão traz consigo inúmeras bênçãos e faz de você um canal para abençoar outros. As bênçãos são dádivas de um Pai amoroso. As bênçãos de Deus são abundantemente concedidas a todos aqueles que o seguem. Todos. Elas não são simplesmente a recompensa por uma vida devota, mas dádiva de um Pai amoroso, e não medem quem somos, mas quem Deus é. Ele promete bênçãos pessoais para aqueles que o seguem em obediência e exorta o seu povo a ser uma bênção para os outros. Gênesis 12, de 2 a 3. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Você recebe isso na tua vida? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Veja, por teu intermédio. É por teu intermédio. Não é por intermédio dos filhos de Caim. E olha que eles têm obras, hein? Mas ele fala, por teu intermédio. É por teu intermédio. Nós, os cristãos, precisamos apenas refletir sobre nossas próprias vidas para enxergar as bênçãos de Deus. Olha, temos muitas bênçãos que nós não enxergamos, passa desapercebido. Nós estamos dotados de tantas bênçãos e você às vezes pensa, não sei, eu já perguntei ao Senhor, meu Deus, porque minha vida não muda, e está lá, cheia de bênção, e não tem um coração grato. Embora elas sejam experimentadas de diferentes maneiras, é por isso que nós temos que refletir sobre nossas próprias vidas. A provisão, a proteção e a salvação estão entre as maiores bênçãos de Deus, das quais nós não agradecemos, não fazemos menção delas. A bondade de Deus também está aparente quando olhamos ao redor e vemos as bênçãos presentes. Que bênção? A bênção da saúde, a bênção da família, de amigos, de ministério, estão entre as mais especiais. Então, às vezes, a gente olha e não vê nada, e nós temos tudo.
Nós temos tudo, nós temos no nosso lar, nós podemos conversar com as pessoas livremente, nós podemos dar testemunho de quem nós somos, de quem é o nosso Deus e de como Ele opera na nossa vida. E Ele faz grandes coisas. Às vezes você pensa que perdeu algo, depois de muito tempo, aquele algo que estava perdido retorna para te socorrer em uma situação específica. Acalma aí, apenas seja grato, apenas sede gratos. A gratidão, ela é um prêmio na nossas vidas. A gratidão é o sentimento mais lindo que existe na vida do cristão. Nós podemos também enxergar as bênçãos futuras. Deus promete bênçãos contínuas na terra e no céu. Aqui, no nosso ministério, nós frisamos muito as bênçãos eternas, porque as da terra são consequência de uma vida com Deus. E não queremos servir a Deus por conta apenas das bênçãos da terra. E isso já foi pregado nessa manhã. As maravilhosas bênçãos de Deus devem ser lembradas, jamais esquecidas. O mesmo Deus gracioso que perdoa pecados, cura doenças, resgata a vida e concede misericórdia. Olha quanta coisa! Quanta coisa! Nós somos gratos por tudo isso, dele perdoar os nossos pecados, de curar a enfermidade, de resgatar vidas no meio da família, de conceder misericórdia. Também ele promete, esse mesmo Deus que faz isso, também promete bênçãos em abundância. Salmo 103, de 2 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Amém? Amém? Vocês sabem de uma coisa? Gratidão é igual caminho das bênçãos. Eu não sou um homem afortunado, cheio de bens materiais, mas já olhou para a tua família? Já olhou? Você está vendo a tua descendência e a outra, e verá outra. Conseguiu conhecer os teus netos? Eu já conheço os meus. Você já tem uma família. Olha, o meu pai não viu nenhum neto. Morreu muito antes disso. Não conseguiu. Ele não teve essa bênção. Então, se você tem, se vai ter, sede gratos. Sabe por quê? Gratidão é igual caminho das bênçãos. A lei da gratidão é essa: quanto mais agradecidos somos, mais bênçãos surgem em nosso caminho. Amém? Vamos cortejar o nosso Deus com o coração cheio de gratidão. Esse é o caminho das bênçãos. Corteje o teu Deus em oração de joelho. É a lei, essa é a lei da gratidão. É o caminho das bênçãos. Cortejo, sendo gratos por tudo. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Louve a Deus.
Glórias ao teu nome, Jesus. Santo é o nome do Senhor.